E segundo a Volt Robotics, os cortes obrigatórios de geração de energia solar e eólica já causaram perdas no setor de 3,2 bilhões de reais só nesse ano. A consultoria especializada no setor elétrico calcula que os cortes, conhecidos aí como curtailment, atingiram 17,2% do potencial de geração das fontes renováveis, isso entre janeiro e agosto desse ano. E aí, diante desse cenário, a Volt Robotics elaborou um roteiro com 8 medidas emergenciais para tentar aliviar esses problemas. E é sobre essas medidas que a gente conversa a partir de agora com o diretor-geral da consultoria, Donato Filho. Donato, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. A gente que agradece aqui a oportunidade. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos vendo. Gostaria muito de ouvir, justamente, antes de mais nada, um pouco sobre essa definição do curtailment, para a gente começar a entender um pouco mais desse cenário antes de mais nada. Por que esses cortes são necessários e por que eles acontecem? Olha, nos últimos anos, Muriel, a gente, nos últimos 10 anos, né, basicamente, dependendo da fonte até mais do que isso, a gente incentivou muito as usinas renováveis a se instalarem no Brasil. E elas responderam, elas se instalaram. E hoje a gente tem muita geração solar e tem muita geração eólica. Acontece que a geração solar ela ocorre assim, de uma forma muito concentrada, né, durante as manhãs, que é nos picos de sol, entre 10 e 11 horas é onde a geração solar realmente atinge o seu máximo. E nesse momento, durante esses picos da manhã, ocorrem duas coisas. Ou a gente não tem sistema de transmissão capaz de escoar essa energia para levá-la de onde ela está sendo gerada até onde ela vai ser consumida. Isso é praticamente hoje 40% dos cortes que estão ocorrendo. Ou a gente não tem consumo nesse momento. Você pegar, por exemplo, um domingo de sol hoje em dia, o que vai acontecer? O consumo total assim, do país ele está mais baixo, justamente porque as fábricas estão fechadas, os comércios estão fechados, as pessoas estão aí na rua e tudo mais, né? E vai estar um sol danado durante a manhã, vai ter muita geração e não tem carga. Então, os domingos hoje são os dias com mais cortes, mas isso se repete durante toda a manhã, todos os dias da semana, e ele é concentrado nos períodos das manhãs. Só para a gente ter uma ideia da dimensão que isso atingiu, quando a gente olha para o mês de agosto, né? Falando um termo aqui que é um pouco mais técnico, mas foram 5.800 megawatts médios. Né? O que significa isso? Significa praticamente como se a gente tivesse, durante o mês de agosto, apagado, né? não consumido energia no estado do Paraná inteiro, que é um dos estados mais desenvolvidos do país. É cortar 7% do consumo de energia do Brasil. É muito grande, é mais do que geração de grandes usinas hidrelétricas, por exemplo, como a parte brasileira de Itaipu, ou até mesmo né, durante o que a usina de Belo Monte pode gerar em média. Então, os cortes ficaram muito, muito significativos. Vocês citam 8 medidas emergenciais. Eu queria entender justamente se quando a gente fala em emergencial, a gente está falando de medidas de curto prazo e quais seriam elas? Não, ótimo. Quando a gente vê os cortes, né, a gente vive um momento assim, de manhã sobra energia, tem muita geração solar sendo produzida. Mas no fim do dia falta, a gente tem um pico de consumo muito grande, porque ao longo dos anos o consumo cresceu, mas de manhã ele não aparece porque tem esse suprimento principalmente local, que o pessoal chama de geração distribuída solar, e também das grandes usinas. Então a gente tem um déficit, uma sobra de manhã e um déficit à tarde. Então o que as medidas visam estabelecer é como é que a gente traz flexibilidade, né? A gente tem que tirar consumo do fim do dia e trazer para amanhã. Tem que mudar hábito ou colocar algum equipamento na rede. E a gente tem que tirar essa oferta que está ocorrendo de manhã, essa geração, e levar para o fim do dia. Então as medidas elas visam fazer isso. Algumas delas têm um efeito de 2, 3 anos. Algumas das medidas, por exemplo, é buscar antecipar, dar incentivos para antecipação de todas as linhas de transmissão que conseguem trazer energia da região Nordeste, principalmente, para o Sul e para o Sudeste. Isso ajudaria a resolver 40% do problema, que são esses cortes por falta de rede. As outras medidas, algumas podem ser imediatas, né? Uma delas era justamente a gente, por exemplo, incentivar os consumidores a consumir mais pela manhã. Os grandes consumidores, a gente podia fazer tipo um leilão. Os geradores que vão ser cortados,
eles oferecem para pagar algo, por exemplo, para os consumidores consumirem durante a manhã. Fala, por que um gerador pagaria para alguém consumir? Se ele for cortado, ele vai deixar de gerar. Vamos supor que aquela energia dele valesse ali R$ 250 cada unidade. Se ele pode oferecer 50 para o consumidor, é melhor pagar 50 do que não poder gerar 250, né? Então, a gente vê um benefício. Isso daqui poderia ser feito de forma rápida. Ela tem condições de, em 6 meses, né, ou até menos, ela está em operação. Tem uma outra medida que é relativamente simples também do ponto de vista técnico, né, que é dar mais incentivo para as usinas hidrelétricas gerarem menos de manhã e mais à tarde. Hoje em dia, as usinas elas compartilham toda a geração entre elas, as hidrelétricas, né? A ideia é fazer com que a energia que a usina recebe no dia a dia seja proporcional à geração dela própria e não à geração de todas. Isso incentivaria as usinas, nesse momento da tarde, as usinas e os grandes consumidores, eles enxergam o preço da energia mais alto. Então, ela poderia estar incentivada, vou gerar menos de manhã para eu guardar água para gerar mais no fim do dia. Enquanto esse benefício é todo repartido, os incentivos são fracos, né? Mas a hora que cada um puder ter um benefício direto com esse aumento de flexibilidade, ele ajuda a reduzir corte, porque ele reduz a geração hídrica pela manhã, sobra mais carga para ser atendida pela solar e pela eólica, e os cortes vão ser menores. Então essa medida ela precisa de uma mudança de uma regulação da ANEEL, que não é algo tão complexo, né? Deve levar 2, 3 meses para acontecer, e de uma regra. Então a gente poderia, por exemplo, começar 2026 com essa regra sendo incentivado, né? E algumas medidas, elas podem demorar um pouco mais, mas elas devem ser muito eficientes, né? Por exemplo, hoje em dia, existe um programa piloto, né, feito pela ANEEL e por várias distribuidoras, de tarifas inteligentes. O que são essas tarifas, né? Hoje, como que funciona a nossa conta de luz em casa? A gente consome um tanto de energia durante o mês, aí vem uma tarifa vezes aquele tanto de energia, a gente paga a nossa conta. O que é uma tarifa inteligente? É uma tarifa que o medidor que é colocado na nossa casa, ele mede a hora que a gente consome. Aí se a gente consumir de manhã, por exemplo, ele vai falar, olha, das 8 às 14 você consumiu tanto esse mês, das 18 às 21, que é o período de pico, você consumiu tanto, nos outros horários você consumiu tanto. Esse medidor inteligente, ele viabiliza uma tarifa inteligente. O que seria essa tarifa inteligente? De manhã está tendo sobra, eu vou te cobrar menos. No fim do dia, está tendo todo esse estresse para atender o pico, eu vou te cobrar mais. E aí os consumidores começariam a reagir a esse preço, vai ter que ter uma campanha, obviamente, de comunicação, de educação, para todo mundo entender essa mudança. Mas quanto mais a gente puder transferir consumo para amanhã, é melhor, porque é onde está sobrando geração. Então a gente vai ter um preço menor, a gente vai ter a chance, né, de consumir a mesma coisa ou até mais e pagar menos, mas porque a gente consumiu na hora certa, né? Por exemplo, a gente não vai ligar a máquina de lavar roupa no fim do dia, não vai passar roupa no fim do dia, vai evitar, por exemplo, um banho entre as 18 às 21, toma mais tarde, ou toma um pouco mais cedo. Carregar veículo elétrico, que é uma carga grande, não vamos carregar no fim do dia, vamos carregar de manhã, que é mais barato. Então, as tarifas inteligentes também são uma das medidas, né? Acelerar a implantação de tarifas inteligentes no Brasil é uma das medidas que ajuda a reduzir esses cortes, né? Só que aí elas levariam aqui 2 ou 3 anos para estarem disseminadas, mas a gente pode acelerar esse processo, começando pelos consumidores maiores e por aí vai. Então, todas as medidas, a gente listou 8, né, algumas envolvendo transmissão, geração, os próprios consumidores, as distribuidoras, todas elas visam justamente tirar consumo do fim do dia, que é onde está caro e está faltando, e trazer consumo para amanhã, que é onde está sobrando geração. Do mesmo jeito, dá para tirar a geração da manhã e levar para o fim do dia. Uma das medidas que a gente colocou é acelerar a implantação de baterias no setor elétrico. O que seria? A bateria, ela pode estar dentro da casa dos consumidores, ela pode estar no sistema durante a manhã, ou ela pode estar até nas usinas, durante a manhã, quando você tem esse excesso de geração, você carrega a bateria. E depois, no fim do dia, né, onde está tendo falta de geração, você descarrega a bateria. Poxa, o que precisa para fazer isso? O mundo inteiro está fazendo isso de uma forma acelerada, né? O que a gente precisa? Muito possivelmente agora, definir a regra para poder conectar essa bateria no sistema elétrico e tudo. É uma regra que já está em discussão há 5 anos, ela já está madura para ser aprovada. E também a gente precisa discutir a parte tributária e a parte do que essa bateria vai ter que pagar, né?
os tributos hoje acabam inviabilizando. Então, para ajudar o curtailment, a gente poderia ter, de forma emergencial, por um período de 1, 2 ou 3 anos, né, a isenção de alguns tributos para a gente conseguir colocar essas baterias em operação. A gente consegue transferir energia no tempo, né? A gente carrega de manhã e descarrega à tarde. Isso vai ajudar muito a reduzir os cortes. Um pouco mais sobre as tarifas inteligentes, por exemplo, que foi uma das sugestões que vocês estão implementando e tentando sugerir. Eu queria entender, de modo geral, qual que seria, no fim das contas, o impacto para o consumidor, não só o consumidor industrial, residencial também. Eu queria entender, de modo geral, levando em consideração que a tarifa pode ficar um pouco menor, digamos assim, preços mais baixos aí pela manhã. Perfeito. Olha, essas tarifas, elas estão em projetos pilotos, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela chama de sandboxes tarifários, é como se fosse uma caixinha de areia. Você pode aplicá-las com um determinado conjunto de consumidores, justamente para aprender, né? Como desenhar essa tarifa, como fazer esse processamento do faturamento diferenciado, como se comunicar com o consumidor, como que ele vai entender. Então, o consumidor, na casa dele, ele tem lá vários equipamentos. E hoje a gente só mede o quanto esses equipamentos consomem no total, ao longo do mês. A gente vai passar a medir o quanto eles consomem de manhã, o quanto eles consomem no pico, o quanto eles consomem nos outros horários. Até aí, o consumidor praticamente não viu nada, porque foi trocado o relógio lá de luz dele, né? Aquele relógio que ele tinha foi trocado por um que consegue fazer essa medição por hora. Então, até aí o consumidor não viu nada. Mas ele, sabendo que vai ser cobrado de forma diferente, a ideia... um segundo. A ideia... Ele sendo cobrado, né, de forma diferente, a ideia é que ele passe a mudar os seus hábitos. Fazendo o quê, por exemplo? Olha, o micro-ondas das 18 às 21, máquina de lavar roupa das 18 às 21, tudo fica muito caro nesse período. Então a ideia é que passar roupa, lavar roupa seja feita pela manhã ou durante os fins de semana. Durante os fins de semana a tarifa também fica mais baixa porque tem menos consumo na rede como um todo. Então as manhãs vão ser os períodos de mais consumo. Um consumidor, por exemplo, que tem um veículo que ele carrega, um veículo elétrico, né? Se ele carregar esse veículo pela manhã, vai ficar bem mais barato do que ele carregar esse veículo no fim do dia. Então a gente deve começar a ter nos escritórios, né, nos estacionamentos de shopping e tudo, você vai carregar o veículo, ou mesmo nas residências, né, dependendo da hora, o valor vai ser diferente. Então você pode ter uma economia, se você carregar durante a manhã, onde está tendo a sobra de energia, onde tem bastante geração renovável, bastante geração solar, ou você pode ter um acréscimo de custo, se você consumir das 18 às 21. Então, assim, tem o benefício, mas também pode ter ali, ter um acréscimo de custo se você não respeitar esses horários mais baratos, né? Então, para o consumidor, ele passa a ter a chance de mudar os seus hábitos e, com essa mudança de hábito, ter uma economia na conta de luz. É consumir nos horários em que há sobra, e aí aumenta o consumo durante esses horários, os cortes diminuem. Então, essa que é a ideia. Muito bem, nós conversamos com o diretor-geral da consultoria Volt Robotics, Donato Filho. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. A gente que agradece. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Obrigada, uma boa tarde para vocês também.